Amém? Tem uma palavra abençoada. Abra no livro de Romanos, capítulo 12. Vamos ler alguns versículos, versículo 19, em nome de Jesus. Estamos aqui na José Caetano Ruas, número 800, perto do Colégio de Baltazar. Amém? Hoje vai ser uma benção, palavra abençoada da parte do Senhor. Estava ontem lá na Oriflama, foi uma benção tremenda lá. Preguei lá uma mensagem abençoada. Aleluia. Foi uma maravilha naquele lugar. Amém? Então, o que achou? Romanos 12, vamos ler aqui o versículo 19. Não vos vinguei a vós mesmo, amados, mas não dai lugar à ira, porque está escrito: a minha vingança e a minha recompensa, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dai de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontará brasa de fogo sobre a sua cabeça. Aleluia. Eu estava lendo aqui, essa carta de Romanos é muito interessante. Uma vez eu vi um grande pregador falar que o livro de Romanos ele é completo, né? Para falar o velho, para falar sobre da lei e da graça. Fala tremendamente a palavra do Senhor. E lendo esse livro aqui, o texto e o contexto, sobre o amor, a humildade e a beneficência. Deus, ele deu o seu filho, o seu único filho, para resgatar a humanidade. Quando você lê no livro de Mateus, capítulo 27, do 42 ao 53, você vai ver ali Jesus já na cruz. A Bíblia diz que havia um à direita, um à esquerda. O livro de Lucas fala sobre isso. E estava todo ali escarnecendo de Jesus. E dizia assim: você não falou, se destruísse o templo em 3 dias, o levantaria? Desça daí, salva a si mesmo. E as pessoas ficavam zombando de Jesus. Zombando. Alguém falava assim: mas ele ajudou tantos, não pode ajudar a si mesmo? Jesus ficou ali na agonia da cruz para cumprir o propósito do Senhor, que era resgatar um homem do pecado. E na hora nona, naquela agonia, aquele povo zombando, xingando, ele olhou para o céu e ele disse: Pai, perdoa-o, porque não sabe o que faz. Jesus perdoou a todos aqueles que estavam zombando, escarnecendo dele. A Bíblia diz que houve um terremoto, e o texto diz de Mateus que muitos mortos da época ressuscitaram com a morte de Cristo. Deu vida para muitos que estavam mortos. Os mortos iam chegando em casa, os parentes começavam a gritar, achavam que era fantasma, achavam que era assombração, mas até na morte Jesus fez milagre. Aleluia. E quando você lê o texto e contexto, e quando você passa a viver o dia a dia, na vida secular e pessoal, nós deparamos com tanta coisas, né? Com agressão verbal, perseguição, pessoas do nosso convívio, pessoas que sentam conosco, falam conosco, mas são cobras e são escorpiões. Pessoas que esperam a oportunidade para nos ofender, a oportunidade para nos maltratar, para nos magoar. E Paulo aqui falando sobre isso, que a vingança não pertence a nós. Pertence a nós o perdão. A Bíblia diz: se alguém te mandar andar 1 milha, ande 2. Se alguém te dá um tapa na tua cara, dá outra face daqueles batem. E é difícil, né? Mas Deus tem tratado com o nosso homem interior, com a mulher interior. Porque a luta maior nossa não é contra Satanás. Não é contra os principados potestades, mas é contra nós mesmos. Nós somos difíceis, pessoas que muitas vezes é egoísta, pessoa que só pensa em si mesmo, não pensa no próximo. Se eu estiver bem, amém. Nós fomos ali para um enterro ali do pastor Daniel, que eu creio que está com o Senhor, porque eu creio que nesses meses Deus deve ter falado com ele, tratado com ele. Eu vi no caixão, chorei muito porque eu conheci aquele menino, ele tinha 18 anos quando cheguei aqui em Araçatuba. Ele não pregava ainda, e Deus me usou que ele seria um grande pregador da palavra. Passado ali 1 ano, com 19 anos, ele começou o ministério da palavra. Ele passou a viajar e levar a mensagem do Senhor. Fiquei triste porque nós não sabemos o amanhã, o que vai acontecer. Falei: Jesus, 24 anos, estava começando agora, novinho, de casado, filho novo, em aquela situação, lá no caixão, aquele desespero dos seus amigos, da mãe, da esposa.
Mas quando a gente passa a ver o outro lado, né, e passamos a entender o amor de Cristo e a promessa que Ele nos fez do paraíso, eu estaria lá. Pastor, o que tinha a ver isso com a palavra? Porque nós esperamos alguém errar para que eu agrida, para que as pessoas agridam com palavras. As pessoas esperam você errar, para levantar o dedo e falar assim, não falei, não era de Deus. Hoje tem muitas pessoas, irmãos, magoadas dentro de igreja, pessoas arrebentadas e outras desviadas devido a palavras erradas. Palavras essa que não veio para edificar, mas palavra que veio para destruir. Nós temos que ter um cuidado muito grande com palavra. A Bíblia diz, no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 3, Deus falou para Abraão, aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. E quando você passa a ler a Bíblia, irmãos, eu estava, pouco tempo que eu fiquei, né, porque eu tive que ficar com o Gustavo lá para a pastora lavar a casa, fiquei na marra, mas fiquei, né, aleluia. E eu passei a ler algumas pessoas da Bíblia Sagrada, que a princípio, quando essas pessoas foram coagidas, quando essas pessoas foram maltratadas, arrebentadas, a princípio elas não entenderam, mas no caminhar ela entendeu que foi o favor de Deus. Porque tem situações que Deus permite, que lá na frente você vai entender o favor de Deus. Porque através da perseguição e através da situação que hoje você está enfrentando, ou a calúnia, ou a perseguição, ou a rejeição, é para o teu crescimento, é para o meu crescimento, é para que o nome dele seja glorificado. Eu estava lendo aqui no livro do Gênesis, capítulo 45, quando José, e quando você lê o texto, o contexto, a Bíblia diz que José se revela aos seus irmãos, e a Bíblia diz que ele chora abundantemente, ele chama os seus irmãos e vem cá, eu sou José, aquele menino que vocês venderam para o Egito. E abraçou e chorou, e perguntou para o teu pai, perguntou de Benjamim, o seu irmão, e ele falou assim, vem cá, tem 2 anos de fome, mas ainda falta 5 anos de fome, aleluia. E os irmãos abraçaram, e José falou para os seus irmãos, hoje eu entendo, porque eu vim parar aqui, porque se eu não estivesse aqui, se você não tivesse me enviado a esse lugar, nós ia morrer de fome, a nossa família iria padecer. Hoje eu sei que foi permissão de Deus, hoje eu sei que Deus permitiu que vocês me vendessem, que eu sofresse, que eu fosse humilhado, arrebentado, aleluia. Ele entendeu, porque foi o favor de Deus, para que Deus pudesse, aleluia, guardar, meu irmão, o que viria para nós no futuro. Ele entendeu. Tem coisas que hoje eu estou entendendo que eu passei. Dói, é difícil, você ser humilhado é coisa terrível, dói nos ossos. Um certo dia eu estava numa igreja, eu estava numa prova, desempregado, precisava de dinheiro para ir para Carapicuíba. Eu pedi um dinheiro para o meu pastor na época lá, ele não viu, eu estava assim do lado, ele fez assim, ó, falar para ele se virar. E olhando aquela cena, aquilo acabou comigo, arrebentou. Eu nunca mais voltei naquela igreja. Mata. Por isso nós temos, irmãos, que se policiar. O que sai da tua boca. Pastor, mas foi ele que me maltratou. Mas foi ela que me arrebentou. Aí quando você lê José naquela cisterna, que era 7 metros, cisterna seca no meio do deserto, te pergunto, o que dá em cisterna seca no meio do deserto? Fala para mim. Escorpião, cobra, barata. E ele tinha só 17 anos, nunca tinha saído de casa. Saiu para levar um recado, chegaram num certo ponto. Você viu os meus irmãos? Não, os seus irmãos saíram e foi para outro lugar. E ele foi atrás dos seus irmãos. Mas ele teve que passar por isso. Você está passando por isso. Você não pode tentar entendendo agora, meu querido, mas você tem que levantar a tua cabeça, respirar e saber que tem um Deus do céu que
que Ele escolheu você, que você está aqui porque Ele foi buscar você aonde vocês estavam. Está entendendo? Chamou você. Uma coisa eu sei, igual o Paulo falou aqui, ó: se teu inimigo tiver fome, dá de comer; se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, montará sobre a vossa cabeça. Aleluia, brasa viva. Nunca queira você se justificar. Lendo o livro Eu, Minha Boca é Grande, Josimar falou sobre isso. Não quer se justificar, porque o orgulhoso, o soberbo, ele sempre quer provar para os outros que ele está certo. Está entendendo? Não precisa você mostrar para os outros, porque o dia a dia vai mostrar o teu caráter. Tem um amigo meu, evangelista sério, que ele sempre falava assim para mim: nada melhor um dia após outro. Nada melhor um dia após outro. Cada dia o teu mal. Hoje você está sendo humilhado. Hoje ninguém está falando para você. Aleluia. Mas o amanhã pertence ao Senhor. Amanhã o futuro é promissor. Amanhã mesmo vai estar farta. Amanhã Deus vai mudar o teu cativeiro. Aleluia. Oh glória. Oh glória. José perdoou seus irmãos. Perdoou. A Bíblia diz que o rei do Egito deu a terra para os seus irmãos que cuidavam de ovelha. E como eu peço ler aqui, tem hora que nós só pensamos em vingança. Tem hora que nós esperamos só uma oportunidade. A minha oportunidade vai chegar. Ele me paga, ela me paga. Tem um tempo na minha vida que eu tinha esse sentimento. Eu queria mostrar para os outros que eu não era aquilo que os outros falavam que eu era. Eu vim de uma cidade, irmãos, que lá não tem empresa. Lá o comércio era... O pessoal trabalha no município, no estado, e agricultura. E às vezes a gente ia lá para a olaria fazer tijolo. Acordava de madrugada com a picareta, descia 3 horas da manhã, ia pegar a picareta, chegava no barranco, metia a picareta. Está entendendo? Preparava o barro, dava um trabalho, pastora Cleide, pegava aqueles tambor de borracha e descia para o riacho e vinha com aquele tambor de lá para cá e jogava água. Quanto mais jogava água no barro, o barro e haja água. Chegava no final da tarde, ia preparar o barro para 3 horas da manhã começar a bater o barro. Por quê? Para não pegar o sol. Para 9 horas, no máximo 10 horas, os tijolos estivessem prontos. Difícil. As cordas ardiam, doía, mas tem que trabalhar. Teve um certo dia que eu estava com uma picareta, mas pá, bateu, a picareta voltou, rachou o coco, fui parar no hospital. Aí a minha professora de biologia não, como que é o nome? De ciência, não lembro. Era assim comigo: não falei, rapaz, você não quis estudar, ficar aí se lascando no barreiro. Aleluia. Ó glória. Difícil. Lá é difícil, tudo é difícil naquele lugar. Lá as pessoas partem para bebida. Lá, irmãos, está terrível naquele lugar. Uma cidade de 4 mil habitantes. A minha mãe falou que tem tanto homossexual. Eles têm relação sexual na praça, ao vivo. As amigas dela comentando lá no outro dia na escola, falando: olha que absurdo. Terrível naquele lugar. E no outro tempo não nasci, não tinha droga, não tinha nada. Hoje não. Hoje tem maconha, tem cocaína. Está terrível aquele lugar, né? As drogas invadiram o país. Eu quero que você entenda que Deus escolheu você para algo maior e melhor. E tem pessoas, irmãos, que criaram um mundinho porque alguém fez uma crítica, porque alguém falou algo dela e ela arruma uma patotinha e fica... Vai ganhar o que com isso? Você vai ganhar o que com isso defamando teu irmão? Aleluia. Igual eu falei para o Júlio, né? Ele falou assim: pastor, estou lendo o livro, assim, coloque em prática. Aleluia, não basta só ler, nós temos que colocar em prática. Foi isso que a Bíblia diz em Mateus 7:24, nós temos que colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Porque se você colocar em prática, meu irmão, você vai prosperar, você vai vencer. Aleluia. E Senhor, eu tenho que colocar em prática o que eu li naquele livro. Porque tem hora que nós falamos demais, irmãos. Tem hora que na hora do gás, né, vamos dizer assim, na hora do ímpeto, você fala coisa que não deve. E as pessoas, irmãos, acitam você, entendendo? As pessoas provocam você para você ficar nervoso, para você falar. E quando você fala, ela pega a palavra aqui e leva para outra. Ela falou isso, isso e isso. O fio do cão com a pomba gira do inferno.
Aleluia. Espera algo que está na tua boca. Você fica irado, está entendendo? Aí você deixa Deus do lado e você quer resolver com o teu irmão. Quando você faz isso, você está tirando o que a Bíblia diz. Olha assim, ó, a mim pertence a vingança. Deus está falando, meu irmão, que vai cuidar desse negócio é Deus. Ei, quem vai colocar o inimigo da tua vida é Jeová. Quem vai justificar você dos teus inimigos é Deus. É Deus que vai fazer. Não é você, é Ele. É Ele que vai fazer. Aleluia. Não procure se justificar. Deixa eles pensar o que eles quiserem. Eu estou nem aí. Fale bem e mal, mas fale de mim. Aleluia. Sabe por quê? Ontem eu estava falando para uma pessoa assim, a pessoa falou assim, olha, eu peco, eu erro, eu sou perfeito. Peco meu, tem hora que eu estou nervoso, eu falo que não devo. Eu tenho esse mal. Eu fico quieto, mas dá uns 5 minutos, o Sandro Roger, aí eu falo que não devo. Eu acabo magoando. Mas Jesus está me ensinando que não é dessa forma. Porque se nós temos algo contra o nosso irmão, nós temos que ir ao nosso irmão. Eu estou aprendendo agora. Se eu tenho um problema com o Kleber, eu vou ao Kleber. Você está com ele, eu vou falar com ele agora. Eu não vou mandar mais recado, né? Eu não sou pombo correio, sou carteiro. Então tem que ir lá sentar e conversar com o cidadão face a face. Aleluia. Porque é muito fácil, mas irmão, é um crime eu falar mal da pastora Tampa, o Kleber, ela não está presente. Ela não tem como se defender. Quer falar de alguém? Chama ele, fala para ele. Aleluia. Não fica aí dando lugar ao cão, ao Satanás, o satangos do inferno, não. Dá lugar ao Espírito Santo, meu irmão. O teu irmão é falho, você também é falho. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é super-homem, não, meu querido. Vamos se policiar, porque tem muita coisa a se fazer, tem muita alma para ganhar. Deus te emprestou ferramenta. Deus confiou tanto em você que Ele trouxe você, colocou você de pé. Tu está respirando porque o ar está chegando. Você sabe por que você levantou hoje? Porque Deus tem algo na tua vida grande. Deus tem algo na tua vida grande. Grande. Aleluia. Ei, a Bíblia diz, no livro do Gênesis capítulo 18, 17. Deus falou assim para Abraão: porventura eu ocultaria alguma coisa a Abraão? Porque 3 anjos foi destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, ele entrou como intercessor. Abraão, Ismael, como intercessor. Abraão falou assim: mas o Senhor mataria um justo junto do ímpio? Eu falei: não. E ele começou a interceder: mas Senhor, se tivesse 50, o Senhor destruiria? Não. Mas Senhor, se tivesse 40, Senhor, o Senhor destruía? Não. Ele foi abaixando. Não tinha ninguém naquele lugar. A ira de Deus chegou para aquele lugar, porque a palavra de Deus, eles rejeitaram. Havia ali homem lésbica, homossexual, havia, irmãos, bandidagem. Era uma cidade, irmãos, que chegou na narina de Deus. Por isso eu falo para você: a vingança pertence a Deus. A vingança pertence a Deus. Você não vai ter que levantar a tua mão, não. Você não vai ter que falar nada. Está entendendo? Você só vai ver o livramento de Deus. Você vai estar igual Deus falou para Josafá: Josafá, tu só vai estar de pé e vai olhar o que eu vou fazer contra os teus inimigos. Aleluia. E quando Josafá chegou no vale de Bença, está lá em 2 Crônica, capítulo 20, versículo 25. Quando chegou no vale de Bença, estava lá os despojos, estava o ouro, estava a prata, porque era aquela multidão que foi contra Jerusalém para destruir, para acabar. Deus foi lá e Deus vingou. Aleluia. Deus lutou por Josafá, e quando ele chegou, todos estavam mortos, todos os inimigos estavam mortos. Pastor, não estou entendendo. Deus vai colocar os seus inimigos por terra. Se você esperar nele, Deus vai colocar o gigante, a barreira, tudo que tem, meu irmão, atrapalhado a tua comunhão, a tua fé. Aquele que atrapalhar a tua fé, aquele que se levantar contra você, Deus vai colocar por terra. Vai virar pó! Aleluia! A Bíblia não brinca com aquilo que é de Deus. Libere perdão. Pastor, o que é liberar perdão? É esquecer. Aleluia.
Porque se você não liberar perdão, você não vai entrar no céu. Nós estamos aqui para trabalhar e morar no céu. A minha preocupação, meu irmão, é uma: como que está a minha vida? Se a trombeta soar, será que nós subimos? Hein? As pessoas não valorizam isso. Deus quer fazer, mas o terreno ainda está com lixo. O terreno tem toco. O terreno ainda precisa ser limpo. E você tem a oportunidade todo dia para limpar esse terreno. Aproveite e limpa o terreno. Não esquenta com os outros, não. Aleluia. Eu estava falando com um varão que foi comigo para poder falar ontem. Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci o nome do cidadão. Aleluia. E nós comentando sobre a igreja. O ano passado ganhamos 700 almas. Esse ano nós ganhamos umas 300. Mas eu creio, irmãos, eu estou orando. Deus vai dar estratégia para essas pessoas ficar, para consolidar essas pessoas que têm aceitado a Jesus aqui. Fica muito pouco aqui conosco, mas eu creio. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo plantou, Cefas regou, mas Deus deu o crescimento. Amém. Nós estamos no caminho certo. Aqui todo culto, pessoas aceitam Jesus. Se não fica aqui, vai para outra igreja. Mas nós temos que trabalhar para gerar vidas. Gerar vidas. Nós temos que ser uma barriga de aluguel espiritual. Está entendendo? Pastor, me explica aí. Você tem que gerar, não uma vez, ou seja, não em 9 meses, mas você tem que gerar todos os dias. Está gerando vidas, todos os dias gerando vida. Para por quê? Porque em você há vida, em você há o Espírito Santo, em você há poder, em você há unção, meu irmão. Quando você abrir tua boca, vai sair virtude, vai sair poder. As pessoas vão querer ficar perto de você. As pessoas, meu irmão, vão parar para ouvir você. As pessoas vão pedir para que você ore. Sabe o que vai acontecer, pastora Cláudia? Vai acontecer um milagre. Vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre. Oh, aleluia. Fala para o teu irmão, no olho dos lados. Fala para o teu irmão, no olho dos lados. Ele não ouviu não, dá um sacudão aí. Porque se você está olhando para os lados, você está olhando para aquelas pessoas que criticam você. Esquenta não. Aleluia. Fiquei muito tempo aqui nessa cidade, tentando mostrar para os outros. Esquenta não. Tudo é princípio e tudo é tempo. O tempo da Efraim vai chegar. Aleluia. Mas o princípio é Deus. Importante que Deus apareça e que nós diminua. Importante que nós estamos aqui ganhando almas, vidas, que outra hora estava no crack, estava na maconha, na cocaína, roubando, matando. Deus está salvando. Eu quero que você entenda, meu querido, que você poderia fazer mais. Está entendendo? E você não faz. Fica aí olhando para os problemas, olhando para o tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes 11:4: aquele que olha para a tempestade, aquele que olha para o tempo, ele nunca vai colher nada. Sabe por quê? Porque sempre que vai sair pastor, está chovendo. Ela está entendendo? Aleluia. Se você ficar olhando para isso, você não vai chegar a lugar algum. Mas se você for na fé, em nome de Jesus, você vai chegar. Você vai chegar. Ei, Abraão intercedeu, mas não tinha ninguém. Deus destruiu aquele lugar com fogo e enxofre. A vingança pertence ao Senhor. Quando você lê a história de Israel, você vai ver que o povo vivia na teocracia. Pastor, o que é teocracia? Teocracia é quando o profeta ouvia de Deus e o profeta falava com o povo. Ou seja, Deus era o rei do povo. E quando você lê em 1 Samuel, capítulo 5, 4, 8, 7, 6, você vai ver que Israel estava em crise espiritual. Porque os filhos de Ofni, os seus filhos de Eli, Ofni e Finéias, estava destruindo, acabando com a igreja do Senhor. Era um homem corrupto, roubava as ofertas, roubava os sacrifícios do Senhor. Para você ter ideia, o povo levava picanha para Deus.
O povo levava filé mignon para Deus. Sabe o que eles faziam? Fazia churrasco com a mulherada, comia picanha, filé mignon. Tinha relação sexual no templo. Ainda batiam no povo. Sai para lá! E Deus só observando a atitude daquele sacerdote. E havia uma guerra entre os filisteus e uma guerra contra Israel. Irmãos, Deus dá oportunidade para todos. Deus, ele vai dando corda, porque ele é amor. E a misericórdia dele não tem fim. A Bíblia diz em Lamentações 3:22, as causas de nós não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Tem crente, irmão, que está dentro da igreja passando o tempo. Igual um disse para mim um dia, Ismael falou para mim: pastor, encontrei um cidadão, o bicho fica em cima do muro, depois era crente, depois não é crente. Eu falei assim para ele: olha rapaz, se eu fosse você, eu fazia um pacto gabiroto, você já ficava rico, tá entendendo? É melhor que você ficar aqui e ali, tá entendendo? Pessoa fica assim, pessoal, não sabe que é crente, não sabe se é de Deus, tá? É o coração cheio de rancor, é soberbo, é afogado, tá entendendo? Anda assim, tá achando que é o bambambam, não tem nada, meu irmão, e acha que tem tudo. Ei, por mais que você estivesse, meu irmão, se você não estiver debaixo das asas do Onipotente, se você não ficar debaixo, meu irmão, ali da presença dele, você é um lixo. Eu sou um lixo. Eu sou cocô do carrapato. Aleluia. Porque um homem sem Deus, ele não é nada. Um homem sem a presença de Deus, ele não é nada. Nada. Somos alguma coisa, porque nós temos o Espírito Santo. Esse homem estava lá desonrando o seu pai já velho, largou também na mão dos seus filhos. E quando você lê o texto de 1 Samuel capítulo 4, você vão ver a guerra. Morreu 30 mil homens. 30 mil homens morreu a espada. Ofni e Finéias morreram. Porque Deus usou o profeta que não ia ficar ninguém da casa de Eli. Todos morreram. Aleluia. Eu falei aqui que o povo estava no tempo da teocracia. Você sabe o que aconteceu, pastora Cleide? Quando você lê em 1 Samuel capítulo 7, você vai ouvir lá sobre Obeneze. Aleluia. Porque Deus tem dado um livramento para o povo. Aleluia. Deus falou assim para o povo: olha, se o povo voltar para mim, louvar o meu nome, voltar a me servir, eu vou dar livramento. E a Bíblia diz que quando o povo voltar a adorar a Deus, Deus destruiu os filisteus. Deus mandou chuva de pedra, acabou com os inimigos e deu vitória para o teu povo. Mas quando você lê o texto lá na frente de 1 Samuel capítulo 8, a Bíblia diz que o povo começou a querer um rei. E apertou Samuel, apertou o profeta Samuel. Samuel ficou meio aborrecido. Sabe por quê? Porque os filhos de Samuel eram homens avarentos. Eles aproveitaram uma brecha, né, na lei. Aleluia. Os seus filhos não dá, você já está velho, há um rei para nós. E quando Samuel estava lá, Deus apareceu para o profeta Samuel e falou: por que você está triste? Olha a situação, dá um rei. Esse povo que é o rei, dá um rei. Nós temos que saber o que nós pedimos. Preste bem atenção no que você está pedindo. Vê bem o que você quer. Nem tudo que brilha é ouro, né? É igual o jovem. O jovem, ele procura rostinho bonitinho e corpinho bonitinho. Mas ele não vê, é jovem, é mulher e homem. Não vê o currículo do cidadão, né? Se é bom filho, é verdade. Se é trabalhador, como que a vida dele se estuda e etc. Depois se arrebenta. Vai ficar atrás, meu filé, meu amor, né? Não vê o currículo. Tem que ver o currículo, meu querido. Eu vejo muitos aí, irmão, que vai pela aparência, tudo arrebentada, lascada. É homem e mulher. Tem que ver. O povo, irmão, queria um rei. A primeira filha, primogênita, Cláudia, era do rei. Ia para o palácio. A primeira manga era do rei. A primeira uva do rei. Tudo. Samuel falou para o povo. Sabe o que o povo falou? Queremos um rei. Aleluia. Aí hoje aí, tanto imposto de luz, imposto de água. É verdade. Deus deu um rei. Saul começou bem, era profeta, cheio do Espírito Santo, venceu algumas guerras,
mas depois ele saiu do propósito, saiu do caminho. Por 2 vezes Deus deu uma ordem a ele e ele não obedeceu a Deus. E Deus levanta Davi segundo seu coração. E esse homem tinha um demônio, porque, pessoal, ciúme é um demônio. Ciúme é um demônio. Entrou um demônio na vida de Saul, de ciúme, entendeu? Que ele passou a perseguir Davi, né? Toda lei queria matar Davi. Um certo dia ele contratou 2 capangas para matar Davi. E a Bíblia diz que a sua mulher ouviu. Falou: meu filho, se eu fosse você, dava a linha. Meu pai contratou 2 homens para te matar. Aí arrumaram a cama de Davi, colocaram um pedaço de madeira naquele lugar. Davi de madrugada se mandou. E quando os homens chegaram para matar Davi, Davi já tinha ido embora. Interessante, igreja, que Davi saiu sozinho. Não recebeu o que ele trabalhou. Saiu com uma mão na frente e outra atrás. Repete comigo: uma mão na frente, uma mão na frente e outra atrás. Duro, duro. Saiu ainda como rebelde. Pegou o jumentinho, subiu, foi embora. Passou fome, passou frio. Quando você vai no texto ali, Luiz, a Bíblia diz que os sacerdotes pegaram o pão da expiação e Davi comeu o pão da Santa Ceia. Davi encheu o bucho. Daqui, que fome. Ei, tudo nessa vida custa um preço. Está entendendo? Nada cai do céu. Eu sempre falo aqui, pessoas, irmãos, não querem pagar o preço. Pessoas não querem vir aqui na intercessão segunda-feira orar. Não querem vir, não. Pessoas não querem vir no sábado, não. Pessoas querem vir no domingo. Está todo mundo aqui, né? Aí todo mundo quer o domingo, mas ninguém quer vir aqui lavar cadeira. Quero trabalhar para o meu Senhor. Aleluia. Irmão, as pessoas não se prontificam. Pastor, vamos lavar a igreja? Pastor, poxa, ó, vamos terminar o escritório. Eita, tem que arrumar ali, né, pastor? Aleluia. Eu estou aqui, irmãos, dias falando: ei, o pessoal que vai doar negócio para feijoada. E o pessoal endurece o coração. Está entendendo? Meu irmão, não é para nós, é para vocês mesmo. É para arrumar a igreja, é para o conforto dos irmãos. Sabe a minha ideia? É colocar a cadeira aqui confortável para você sentar. Se não vigiar, vai dormir. Está entendendo? A minha ideia é o quê? É comprar o prédio, é colocar um ar abençoado aqui. Porque quando tiver quente vai estar aquele ar ambiente. Quando tiver calor vai estar friozinho. Está entendendo? Eu estou pensando em você, cidadão. Mas não, o cidadão endurece o coração. Fica aqui uma meia dúzia me dando trabalho. Roger, Roger, não é Roger não, é pastor Roger! E fica insistindo. Até quando vai sofrer? Até quando? Eu estou 19 anos longe dos meus pais. 19. Eu não caí aqui de paraquedas. Eu estou ralando até hoje. E nem comecei ainda. Vou repetir, eu não vi os meus irmãos crescer. Eu não vim enterrar o meu pai. Eu não vim enterrar os meus filhos que morreram. Não! Tu está do lado da tua mãe, do teu pai, dos teus irmãos, e você fica aí sofrendo do quê? Que a vitória renuncie, que a vitória se assujeite a Deus, que a vitória renuncie, seja amigo de Deus, faça aquilo que Ele te mandou. Aleluia. Se Deus mandou você andar 1 milha, ande 2. Se Ele mandou na 5, ande 10. Sabe por quê? Porque Deus Ele vai te recompensar. Deus Ele vai te recompensar. Deus vai te recompensar. Deus vai te recompensar. É Deus. Chegou o dia que não tinha nada para comer. Chegou o dia que não tinha roupa para vestir. Aleluia. Mas quando Deus mudou a minha situação, eu não levantei o meu nariz. Não. Eu sei o meu lugar. Eu sei respeitar a autoridade. Aleluia. Eu sei dos princípios. Aleluia. Mas eu estou aprendendo. Cada dia, cada ano que passa, eu estou ficando mais maduro. Aprendendo. Porque eu sei o que Deus colocou na minha mão e é grande. Aleluia. Oh glória, nós vamos invadir essa Araçatuba, nós vamos invadir esse país, porque eu creio, porque o Deus da promessa é o Deus da porta. Ele diz assim: pede-me que eu te darei nações por herança. Pede-me
e eu te darei as nações. O que Deus tem para você é muito grande. Mas tem pessoas que fizeram, meu irmão, uma caixinha de fósforo, fica lá dentro, meu irmão, uma miséria. Sangue de Jesus tem poder. Aí você fica olhando para o outro, poxa, Ana tem, eu não tenho, aleluia, ou para eu já não tenho. Sabe por que ele tem? Porque busca, porque desce. E você fica aí com o nariz levantado, aleluia. Quebra, meu irmão, desce na presença dele, e Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar o teu cativeiro. Ele vai mudar. Aleluia. Você era para estar longe, e você está onde você está. Sabe por quê? Porque você não cede. É assim mesmo. Nada. Eu não mudo. Sou assim. Nasci assim. Eu vou morrer assim. Vai morrer igual Saul. Saul não quis ouvir. Quando você lê o texto, pastora, você vai ver que por 2 vezes Deus permitiu. Aleluia. Permitiu que Davi, ou seja, Deus entregou por 2 vezes Saul na mão de Davi. Mas Davi não colocou a mão. Ele disse: ai de mim colocar a mão no ungido do Senhor. Vê bem em quem você está tocando. Vê bem. Porque essa pessoa que está do teu lado tem propriedade. É propriedade de Jesus. Vê bem em quem você está tocando, falando. Vê bem. Porque essa pessoa, bota no dono, tem dono. Fala assim, tem dono. Aleluia. Essa pessoa que tem do teu lado aí, tem dono. Viu? E o dono dela é brabo, querido. Vê ler a Bíblia lá. Romanos 12, 19. A Bíblia diz que ele vinga. A Bíblia diz que ele põe no pó. A Bíblia diz que ele abre sepultura. Pastor, abre sepultura, é Bíblia. 1 Samuel 2,6. Você sabe o que diz ali? Eu abro sepultura, fecho sepultura. Aleluia, não brinca não, rapaz, com as coisas de Deus não. Está entendendo? Você não está entendendo? Deixa para lá esse negócio aí. Você sabe o que Gamaliel falou lá em Atos dos Apóstolos capítulo 5? Quando Pedro e João estavam orando. Não, Atos dos Apóstolos capítulo 4. A Bíblia diz que estava Pedro e João pregando a palavra, ganhando alma. Havia um homem na Porta Formosa, 40 anos o homem não andava. Aí Pedro e João iam passando, todo dia que ele não estava lá: me dá uma esmola aí, me dá uma esmola. Aí João parou e falou assim: olha aqui para mim. E o aleijado achava, irmãos, que ele ia dar ouro, que ia dar prata. Assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda. A Bíblia diz que o Paulo ali, e quando o povo viu, porque todos conheciam ele, foi um júbilo, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quando pegaram, aí quando os invejosos, fios do cão, cheiro de inveja, pegaram Pedro e João, deram uma coça, levaram para o sumo sacerdote, contaram a história. Você sabe como falou? Vem cá, levantou aí, um tal de Tadeu, não lembro, de Teudas aí, com mais 400, não foi para frente não. Levantou outro aí também, não foi não. Seguinte, se essa obra é de Deus, aleluia, ela vai longe. Se não for, por si só, ela se desfaz. Como é que é? Não toca não. Porque se for de Deus e você colocar a mão, você vai ter Deus como seu inimigo. A Bíblia diz em Epístola de João, capítulo 2, 17: ei, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quer ser amigo de Jesus? Renuncie o mundo. Quer ser amigo de Jesus? Renuncie, renuncie, renuncie. É a Bíblia. Rapaz, irmão, Deus tem algo melhor para você. E você não está enxergando. Eu vi um pasto agora aqui. Esse pasto está verde. Verde. Diz o Senhor, por alguns dias esse pasto vai ficar maduro. E aqui tem pessoas que você está pronto, você está bem próximo da promessa do Senhor. E Deus diz o Senhor assim: se você se policiar, se você vigiar, você vai colher. Aleluia. Você aqui na igreja tem um profeta do Senhor e você não aproveita o profeta que tem nessa igreja aqui. Porque tudo aquilo que Deus tem me falado aqui tem cumprido aqui, sim ou não? Casa, carro, empresa, negócios, aleluia, tem acontecido aqui. Mas tem pessoas, irmãos, que ficam aí numa carne velha, tá entendendo? Fica assim, sabe, marrento, aleluia, mas marrento não. Você tem que descer comigo no vale, aleluia, igual desceu Jacó, no vale de Jabó, nós temos que descer.
Amém. É descendo que se recebe vitória. Está entendendo? Você tem que me amar. Você tem que orar por mim. Você tem que fazer uma picanha bem abençoada e me chamar para comer na tua casa. Você tem que fazer um peixe abençoado, amém? Para inaugurar a casa, hein, Georgia? E me convidar para comer o pirão. Você tem que me honrar, rapaz. Está entendendo? Você tem que me levar lá no restaurante, pagar a minha conta. Você tem que ir lá no shopping, pegar o melhor terno, dar para mim. Você tem que fazer o quê? Comprar o melhor sapato, dar para mim, relógio. Pastor, eu vou abençoar a tua vida, porque você fazendo assim, você vai ser abençoado, porque você está cuidando do teu pastor. Você está honrando o teu pastor. Você sabe por que tem muita gente aqui sofrendo? Porque você não me honra. Você aproveita o ensejo, desce o pau em mim, fala mal de mim, mas eu te amo. Eu oro por você. No dia que você aprender a me amar, no dia que você entender que eu amo você, eu chamo a tua atenção, porque eu quero ver o teu crescimento. Eu chamo a tua atenção, porque eu vejo, aleluia, como Deus vê que você tem futuro, que você tem futuro. O que Deus tem para você é maior que você pode imaginar. E tu fica aí, meu irmão, o coração fechado, duro, boca de lata, fechada. O sangue de Jesus tem poder. Aproveita a oportunidade, que porque o teu pastor ora por você e ele intercede por você. Aleluia. É verdade. Glória a Deus. Era uma honra no Velho Testamento, quando o profeta chegava na casa de alguém. Jesus chegou na casa de Maria e Marta. A Bíblia diz que ele chegou um dia, ele sentou, Maria foi servir o mestre, sentou, e a outra lá, na carne velha, enrumando a carne, vem para cá, vem para lá. Oh, não te importa, estou aqui, sozinha. Jesus, Marta, Marta, a tua irmã escolheu a melhor parte, me servir. Você lembra de Maria, que pegou um perfume caríssimo, unguento, uma gotinha daquele perfume, eu vi há muito tempo no Fantástico, 15 mil reais, uma gotinha do perfume, lá no Oriente Médio. Chegou, ela juntou o perfume, chegou aos pés de Jesus, com suas lágrimas, chorava e ela secava, com os cabelos, os pés de Jesus, aqueles fios do cão lá, com inveja, mas não sabe que é pecadora. Ela foi lá honrar Jesus, pegou aquele perfume, derramou tudo sobre Jesus Cristo. Aleluia. Sabia honrar, não ficava com ousadia, não ficava tirando pastor, não ficaram, irmão, desprezando pastor, não, honrava porque Jesus honrava. Ei, Jesus te honra até hoje. Você comeu porque Ele te deu, você bebeu porque Ele te deu, você está vestido porque Ele te deu, todo dia Ele tem te honrado, mas você não agradece, não, sempre quer mais, e não doa mais, não doa, só quer. Como que Deus vai fazer, meu Deus, pelo amor de Deus? Como que Deus vai te honrar? Vou repetir, está verde, mas vai ficar maduro. No dia que você começar a comer essa palavra aqui, passa a ouvir e praticar, vocês vão ser ricos, vocês vão ser uma pessoa próspera. Eu lembro que um pastor um dia falou assim: pastor, Deus vai te dar uma igreja de empresário, uma igreja forçante, e eu tenho orado, e se você entender, a sua empresa vai crescer, você vai ter tanto, meu irmão. Se você entender, você ensinaria a outros para te ajudar, porque o que Deus tem para você é grande. Aleluia. Você não vai ganhar 10 mil reais por mês, não. Que 10 mil reais? 10 mil reais, aleluia, vai ser a sua compra, glória, para sustentar o bairro inteiro. Deus tem muito mais para dar para você. Deus tem muito mais, meu irmão. E você está aí, com esse nariz aí empinado, sangue de Jesus tem poder. Deus tem para você, aleluia. Deus tem sementes, e essa semente vai trazer prosperidade, vai trazer alegria, vai trazer paz. Pastor, o que eu devo fazer? Honre onde você está, honre o teu pastor, honre a tua igreja, honre a Jesus, e Ele vai colocar você no meio dos príncipes. Pastor, não estou entendendo, aleluia.
Você vai ser conhecido nessa cidade como um homem bem-sucedido, como uma mulher bem-sucedida. Você vai ser conhecido nesse lugar, uma pessoa próspera. Olha, eu conheço sim, ela mora naquele bairro aí. Você passa, é a casa mais bonita, é o carro mais legal. Sabe por quê? Porque isso é promessa do Senhor. Isso é promessa do Senhor. Isso é a promessa do Senhor, que nós vamos comer o melhor dessa terra. Você vai comer o melhor dessa terra. Nós vamos comer o melhor. Deus tem. Isso é que o problema é o orgulho. Deus está falando, mas está assim, olha. Até quer, sabe? Mas trava. Vai viver sofrendo. Vai viver sofrendo. Chegou um senhor na minha casa esses dias. Sentou. Ele falou assim: pastor, estou sendo tão abençoado, pastor. Depois que eu cheguei na igreja. Pastor, porque quando o senhor prega, preste atenção na palavra. Eu estou ouvindo e eu estou colocando em prática aquilo que eu estou ouvindo. Ele passou a vender perfume. Está ganhando, pessoal. Ganhando. Pastor, eu pego, vendo, já devolvo. Eu e a minha família tem sido abençoado. Pastor, eu fazia a compra. Parece que tem um devorador na minha casa. Chegava no 20 dias, acabava tudo. E quando eu passei a praticar, hoje mora a sogra, meu sogro, e não falta nada, pastor. Lá tem abundância. Será que falou? Porque eu estou praticando. Pratique. E Deus vai abrir porta onde não existe porta. Pratique. Não dê ouvido ao fio do cão com a pomba gira, não. Porque está assim, pessoas, irmãos, que não prosperam e quer que você se ferre, não quer que você prospere. Não dê ouvido à fofoca. Não dê ouvido, pessoas, irmãos, o coração de Satanás. Ei, faça o bem, faça o bem, faça o bem, faça o bem, faça o bem. Ame aqueles que te perseguem. Entenda, ore por eles, porque assim sereis filho de Deus, assim alcançareis misericórdias. Aleluia. Pratique justiça, pratique caridade, pratique. Aleluia. Dá mais numa hora de Bíblia, nem comecei ainda. Aleluia. É verdade. Para encerrar, 2 Reis capítulo 6 versículo 8 ao 23. Havia uma guerra entre a Síria e o povo de Deus, Israel. Toda vez que Bel-Hadad fazia uma emboscada para destruir Jorão, o exército, Deus revelava para Eliseu. Teve um dia que o rei ficou endemoniado. Vem cá, tem alguém que está nos entregando. E alguém falou assim: não, rei, lá em Samaria tem um homem de Deus. Como é que é? Lá em Samaria há um homem de Deus. Como que é o nome dele? Eliseu. Quem? Eliseu. Ele mora em Dotã. Mandou um exército inteiro para lá. Cercado de Eliseu. Geazi ficou preocupado. A Bíblia diz que o profeta só estendeu as mãos. Deus abriu os olhos deles. Você sabe quem tinha lá? Carro e cavalo de fogo. Você sabe que a Bíblia diz, meu querido, que ele orou e Deus chegou a todos, o capitão e o exército. Ele pegou na mão e levou para Samaria, no meio de Samaria, e gritou: rei! E quando o rei olhou: mata, mata, mata! Eliseu: faz um banquete aí. Como é que é? Faz um banquete. Aleluia. Dá pão e água para comer. Depois que ele encheu o bucho, manda embora. Aleluia. Aí cumpre isso aqui, pessoal. Sabe o que acontecer? Você vai ser abençoado de tão grande, que você vai fazer uma festa. Você vai chamar todos aqueles que não acreditavam em você. Você vai chamar aqueles que te prejudicou. Você vai chamar aqueles irmãos que falaram mal de você. Faz aquele banquete, chama todo mundo. Eles vão sentar, e quando ele estiver comendo, eles vão lembrar o mal que fez para você. E eles vão ver o tamanho do teu Deus é maior. O tamanho do teu Deus é maior. Aleluia! Oh, manuia, ai! Alabando séria! Aleluia! Você vai chegar se você permanecer. Aleluia! Em nome de Senhor Jesus. Eu queria orar aqui por pessoas que querem ser prósperas, pessoas que querem ser bem financeiramente. Aleluia! Eu vou orar por você. Deus vai fazer você uma pessoa rica, próspera. Uma pessoa que o problema não vai ser dinheiro, não. Aleluia.
Aleluia. Deixa eu orar por você. Em nome de Jesus. A riqueza está bem embaixo do teu nariz, você não está conseguindo enxergar. Vamos orar para que Deus abra teus olhos, para que você possa enxergar. Em nome de Jesus. Jabes é a pessoa mais pobre da casa dele, doente, mas Deus mudou o cativeiro dele. Deus fez ele uma pessoa próspera. Como o teu irmão quer ser rico, ganhe almas. Amém? Porque quanto mais você ganhar alma, mais rico você vai ser. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar agora o teu povo, porque a riqueza é sua. A palavra diz lá em Ageu 2:8 que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E sobre essa palavra, meu Deus, eu quero abençoar a vida dos seus filhos. Os seus filhos têm trabalhado, mas não têm visto o dinheiro. Têm ralado, mas as coisas não acontecem, não prosperam. Pai, mas em nome de Jesus, Pai, repreendo agora, em nome de Jesus. Deus, todo buraco, todo devorador, tudo, Deus, que tem consumido a lavoura do teu filho. Deus, em o nome do Senhor, prospera a vida do teu filho. Prospera, meu Deus. Prospera. Dá fé para aqueles que não têm. Em nome de Jesus. Aqueles que não têm fé de dizimar, não têm fé de ofertar, meu Senhor. Em nome de Jesus, dá fé a ele. Satanás está enrolando ele. O diabo, meu Deus, está enganando, colocando, Deus, absurdo na mente dele, para que eles não possam praticar. Mas em nome de Jesus Cristo, que seja repreendido agora, que seja lançado por terra agora, meu Senhor. Pai, abençoa agora como sacerdote, Pai, como ministro desse lugar. Eu abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Seja próspero, seja próspero. Que Deus possa dar a sua casa, que Deus possa dar o seu carro, que Deus possa dar um trabalho em abundância, que Deus possa escancarar, que Deus possa dar do melhor tesouro dele para você. Em nome de Jesus, seja abençoado. Em nome de Jesus. Repete comigo. O Senhor hoje me fez uma pessoa rica. Eu vou ter para dar. E quando eu dar, eu não vou pedir de volta. Porque Deus me deu 100 vezes mais. Porque o Senhor me deu 100 vezes mais. Porque o Senhor me deu 100 vezes mais. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Amém? Tá ligado, meu irmão? Olha nos olhos dele, tá ligado? Deus deu 100 vezes mais para você. Deus te deu 100 vezes mais para você. Aleluia. Oh, glória. Gente, se você soubesse o que Deus tem para vocês aqui, é grande demais. Ah, Jeová chega, tá lá, não tem mão de obra. Aí chega o trabalho, vai embora. Pelo amor de Deus, filho. Tudo vacilando, pelo amor de Deus. É para a mão de obra. Amém? Chegou a nossa vez. Nós vamos prosperar, nós vamos enricar. Está entendendo? Está entendendo, igreja? Aleluia. Deus vai trazer na porta. Quando chega, está lá. Não tem funcionário. Quando tem, ainda está começando. Prepara, meu filho, não me levar. Aleluia. Que não vai faltar nunca mais. Está entendendo? Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter.